Conexão Novo Dia, aqui pela sua rádio Ondas de Paz, Renascer HD, para você que nesse momento nos acompanha em qualquer lugar do Brasil e do mundo, você em toda a ilha de São Luís, em todo o estado do Maranhão. Um bom dia para você que acaba de chegar. Fique à vontade, você está conosco até daqui a pouquinho, né? Até as 9 horas da manhã. E olha, você que acaba de chegar, fique à vontade, você está agora no nosso Leitura Diária. E hoje, no nosso Leitura Diária, como eu disse no intervalo passado, nós iremos fazer a leitura dos versículos 15 até o 20. E ontem, fazendo uma reflexão do Leitura Diária de ontem, para você que ainda não acompanhou, você pode ir lá no nosso YouTube, né? O YouTube da nossa rádio, Renascer HD, lá no YouTube. Aí é só você procurar Leitura Diária e colocar a data de ontem, né? Dia 14 do mês 5, e você vai poder acompanhar também, não só o Leitura Diária, mas como toda a programação também aqui da nossa rádio, você vai poder acompanhar lá no nosso canal no YouTube. Então, ontem nós fizemos a leitura do capítulo 20, né, do livro de Atos, capítulo 21, os versículos de 1 a 14, que nos conta a história a respeito da chegada agora de Paulo em Jerusalém. Paulo, que no capítulo 20 foi inspirado pelo Espírito Santo, que ele queria ir para Jerusalém, e a gente viu que isso foi o próprio Espírito Santo que já estava mostrando para ele, né, que ele tinha que ir para Jerusalém. Então ele sai agora da cidade de Éfeso, né, deixando a sua despedida lá aos anciões, e agora parte para Jerusalém. E aí nos versículos do 1 até o 3 a gente faz um contexto histórico, né, sobre todas as cidades em que Paulo passou, percorrendo todo o caminho. Nós vimos aí nos versículos do 1 ao 3, depois deles se separaram, aí eles foram e navegaram direto para Coisa, aí depois foram para Rhodes, e dali foram para a cidade de Pátara, e por lá seguiram por muitas outras cidades. Passaram a fazer a travessia para a Fenícia, embarcando, depois chegaram, depois de avistarem Chipre, né, seguiram para o sul e navegamos depois para a Síria e desembarcaram em Tiro, o navio que deveria deixar a sua carga. Foi o que nós fizemos no Leitura Diária ontem, o contexto histórico sobre a viagem de Paulo até chegar em Jerusalém. No versículo 4, aí Paulo é lembrado 2 vezes nessa trajetória, nos versículos do 4 até os versículos... do versículo 4 até o versículo 8, louvado seja Deus, até o 10, na verdade. Paulo é lembrado 2 vezes aqui no decorrer dessa história sobre o que irá acontecer com ele lá em Jerusalém. No versículo 4 a 5, Paulo é recebido pelos que estavam com os profetas, na verdade os discípulos, né? No 4 a 5, os discípulos que estavam ali com ele, e foram revelados para eles através dos discípulos, né, quando eles chegaram em Tiro. E lá havia alguns discípulos, e esses discípulos, o próprio Espírito revelou para eles, dizendo o que aconteceria com Paulo. E eles disseram: olha, Paulo, não vá para Jerusalém. Eles falaram, né, e rogaram a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mas aí, terminando ali o período deles naquela cidade, junto com os irmãos, então Paulo acho que não deu muita importância, né? Porque o destino dele era esse mesmo já. Então ele já estava determinado que ele iria para Jerusalém. Então eles, saindo dali, foram para o porto, e de lá chegaram até a cidade de Ptolemaida, ou Ptolemaída, né? Porque na verdade aqui não tem acento, né? Então fica uma dessas duas hipóteses: ou é Ptolemaida ou Ptolemaída, a cidade onde eles passaram um dia. E ali, partindo daquela cidade, chegaram a Cesareia, onde ficaram na casa de Filipe,
o evangelista, um dos 7. Esse 7 significa, lá no comecinho de Atos, quando nós fizemos a leitura, foram escolhidos 7 presbíteros, né? Um deles foi Estevão e outros 6. E esse Filipe é um dos 7, ou seja, foram 7 escolhidos, né? Estevão e mais 6, e aqui a gente é reconhecido, Filipe é um desses 7. Estevão morreu e agora provavelmente estariam somente 6 ou 5, talvez, não me lembro se Tiago estava, Tiago o apóstolo, né? Não sei se ele estava dentro desse, porque já havia morrido, né? Então provavelmente aqui estavam somente 6 agora, 6 presbíteros, né, lá em Jerusalém que foram escolhidos. E provavelmente aqui Filipe, na perseguição que teve depois da morte de Estevão, muitos discípulos, né, saíram e muitos se dispersaram para as outras cidades. Provavelmente Filipe veio chegar aqui em Cesareia, e lá onde Paulo vai se hospedar. E lá eles tinham 4 filhas virgens que profetizavam. E aí depois desse período que Paulo fica ali com Filipe, chamado o evangelista, sai Ágabo, lá da Judéia, né? O profeta Ágabo saiu, desceu da Judéia e veio ter com eles lá em Cesareia, trazendo mais uma vez uma profecia a respeito do que iria acontecer com Paulo lá em Jerusalém. Aí Ágabo pega o cinto de Paulo, amarra as suas mãos, amarra os seus pés e diz: assim diz o Espírito Santo, dessa mesma maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e entregarão aos gentios. Mais uma revelação do que vai acontecer com Paulo. E aí naquele momento Lucas e todos os demais que estavam com Paulo se angustiaram, começaram a chorar e praticamente imploraram para que Paulo não fosse para Jerusalém. Mas Paulo vira para eles e diz: rapaz, por que vocês estão chorando e partindo meu coração dessa forma? O meu propósito é ir para Jerusalém. Ainda que eu seja amarrado, ainda que eu vá para a prisão, ainda que eu morra lá em Jerusalém, eu vou morrer pelo nome do Senhor Jesus. Essa é a resposta de Paulo. Paulo estava determinado e ninguém poderia impedir Paulo de chegar até Jerusalém. E depois de eles insistirem muito, né, tentar persuadir para que ele viesse desistir, não tendo êxito, seja feita a sua vontade, seja feita a vontade do Senhor, foi o que eles disseram por tentar persuadir a Paulo para não ir para Jerusalém. Não tiveram êxito, então entregaram tudo na mão de Deus, que seja feita a vontade de Deus na sua vida. Esse foi o nosso leitura diária de ontem. Então, a partir de agora, você que nesse momento está conosco, vamos juntos descobrir agora o que vai acontecer a partir desse momento. A partir de agora, a chegada de Paulo em Jerusalém. Versículos 15 até o 20 é o nosso leitura diária dessa quarta-feira. Para você que está aí do outro lado, abra seu coração e vamos juntos receber a palavra do Senhor. Agora, em um novo dia, leitura diária. E no nosso leitura diária dessa quarta-feira, hoje, especial dia 15 de maio, o texto bíblico diz: a chegada de Paulo em Jerusalém. Depois disso, preparamo-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram até a casa de Mnason, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram
e todos eles são zelosos da lei, louvado seja Deus. Até aqui, queridos, no versículo 20, para que a gente não possa se estender demais e acabar alguma coisa ficar despercebida. Amém? Então olha só, o texto bíblico diz a chegada de Paulo em Jerusalém, e aí depois de eles saírem, foi o que nós lemos ontem, né? Depois de eles saírem lá de Cesareia, onde estavam hospedados, partiram dali então e chegaram a Jerusalém. Depois disso, o versículo 15 diz: preparamos-nos, subimos para Jerusalém. Talvez eles chegaram em Cesareia, né, e partiram a pé. Dessa forma, quando eles dizem, Lucas escreve assim: e preparamos-nos para subir para Jerusalém, a gente pode entender que eles estavam a pé, não é verdade? Mas isso aqui é somente uma suposição, nós não estamos garantindo absolutamente nada, é somente uma suposição pela expressão em que Lucas escreve, da forma em que ele escreve subimos para Jerusalém, eu entendo que eles estavam a pé. O versículo 16, louvado seja Deus, ele diz: alguns dos discípulos de Cesareia que estavam com ele em outra hora os acompanharam e levaram até a casa de Nasson, e lá eles ficaram aonde eles deveriam ficar. E esse era natural de Chipre, um dos primeiros discípulos, ou seja, esse aqui, Nasson, era desde o princípio, desde Atos 1, né, vamos se dizer assim, desde quando Jesus ele sobe, né, de volta para os céus, e ali os discípulos ficam esperando o derramamento do Espírito Santo. Então, vez ou outra, os discípulos estavam reunidos, né, ali em oração no templo ou em suas casas. Então, Nasson, ele era um desses discípulos desde o princípio. E aí no versículo 17 ele diz: quando chegamos a Jerusalém, os irmãos os receberam com alegria. Esse versículo 17, ele é tão simples, né? Mas aqui ele nos dá um esclarecimento muito grande, porque olha só, um certo historiador, isso muito tempo atrás, a gente estudando a palavra de Deus, a gente acaba descobrindo algumas histórias, né, do passado e muito antes. Um grande historiador, não me recordo o nome dele agora, e ele examinando as escrituras, se levantou, na verdade, uma contradição entre o ministério de Pedro e o ministério de Paulo. Houve uma certa contradição, né? Uns diziam que foi Paulo que começou a levar o evangelho para os gentios, outros já estavam dizendo que era Pedro que tinha iniciado, e aí esse certo historiador, né, esse certo que é um homem que estava estudando a palavra do Senhor, né, em algum momento ali no passado, ele criou, né, essa divisão por entender que o livro, essa contradição, né, sobre o ministério de Paulo e de Pedro, levantou essa discussão. Quem foi que iniciou verdadeiramente a pregação do evangelho? Quem foi que verdadeiramente levou? Ou foi Paulo ou foi Pedro? Então tinha essa divisão. E quando o versículo 17 diz aqui: quando chegamos a Jerusalém e os irmãos nos receberam com alegria, essa mensagem que diz que eles receberam com alegria nos dá a entender que não havia absolutamente nenhuma rixa, né, vamos dizer assim, entre os irmãos. Ou seja, Paulo sendo um apóstolo não escolhido para ser os 12, e Pedro era um dos 12, né, um dos 12 discípulos. Mas Paulo, ele foi levantado para pregar o evangelho, uma vez na visão, vamos dizer assim, na visão dele, na visão de ele ser um judeu, né, praticante. Então o próprio Senhor Jesus escolhe Paulo para pregar o evangelho exatamente para esse tipo
de pessoas, né? De gentios, de judeus. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que quem inicia verdadeiramente a pregação do evangelho para os gentios, vamos se dizer assim, foi o próprio Pedro. Lembramos que Pedro teve uma visão, né, onde ele via um grande pano com vários bichos dentro de acho que um prato, né, se não me recordo, uma bacia, um prato, vinha vários bichos dentro e a voz do Senhor disse: vamos, Pedro, você está com fome, então coma. E aí Pedro disse: não, Senhor, não, jamais eu vou comer isso aqui, só animal impuro, eu jamais coloquei nada impuro na minha boca e não vai ser agora que eu vou cometer essa falha. E aí, essa mensagem era justamente, essa visão que Pedro teve, foi justamente para pregar para o primeiro gentil, aonde Pedro é levado, se eu não me engano é Cornélio, o nome desse homem. Se eu não estou me enganado, o nome dele é Cornélio. Foi lá que começou a pregação do evangelho para os gentios. Foi na casa desse certo homem que Pedro foi levado para lá. E esse mesmo homem, ele também teve uma visão de que ele deveria mandar chamar um homem chamado Pedro, que estava lá em Jerusalém, e levar na casa dele para pregar o evangelho. Então a gente percebe, conforme a Bíblia, que foi Pedro que iniciou o ministério, né, para os gentios. Então, dando sequência aqui, o versículo 18, ele diz: no dia seguinte, Paulo foi conosco e encontrou-se com Tiago e todos os presbíteros que estavam presentes. Louvado seja Deus. O versículo 18, ele nos fala a respeito sobre Tiago. Esse Tiago que a gente está se referindo é o mesmo Tiago, se eu não me engano, é em Atos de 2 ou de 2 a 5, que fala a respeito de Tiago. Esse Tiago, ele não é o Tiago apóstolo, né? Uma vez que Tiago apóstolo já tinha morrido. Mas esse Tiago aqui é o Tiago, que é considerado o meio-irmão de Jesus, né? Que depois que Jesus ressuscitou dos mortos e apareceu para ele, então ele creu e aí ele começou a conviver junto com os apóstolos. Estava sempre por ali pelo meio. Então aqui a gente percebe que esse Tiago, ele já tem uma certa autoridade, né, sobre a igreja de Jerusalém. E aqui Pedro, olha só, nenhum dos apóstolos, dos 12, né, dos 12 discípulos de Jesus aqui são mencionados. Então, provavelmente eles não estavam presentes, né? Quem estava na igreja era somente Tiago e os presbíteros, como diz a palavra do Senhor, e todos os presbíteros estavam presentes. Aqui a gente percebe, queridos, que a partir de agora, depois dos apóstolos, não vieram nenhum sucessor, ou seja, lembra que quando no começo Judas tinha morrido, né? Judas morreu, ficou somente 11 apóstolos, né? 11 discípulos de Jesus. E aí Pedro se levanta e diz: rapaz, a gente precisa de mais um para completar o time, né? Para completar os 12. E aí é levantado... esqueci o nome do rapaz agora. Que foi levantado... foram separados 2, né? Isso tá lá em Atos 2 ou é Atos 1? Vamos só recordar aqui rapidinho. Atos 1. Matias, é esse mesmo? Isso, é o nome dele, Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Então Matias, ele foi escolhido naquela... Mas aqui agora, a gente percebe que os apóstolos não levantam mais ninguém para tomar de conta das congregações, porque eles poderiam muito bem dizer assim: rapaz, a gente tá daqui a pouquinho a gente vai se ausentar, né, da missão, né? Talvez eles provavelmente irão morrer, né? Então a gente vai ter que já separar aqui mais 12 apóstolos para dar continuidade. Mas não é o que eles fazem. Eles são direcionados para presbíteros, né? São os presbíteros agora que são homens levantados e escolhidos para serem presbíteros da igreja, assim como Paulo também fez lá em Éfeso. Paulo, se ausentando da igreja de Éfeso, não deixou nenhum sucessor, ou seja, nenhum apóstolo, mas sim presbíteros, ou seja, pastores. Agora são pastores que irão
continuar conduzir, né, cuidar das igrejas. São designados agora para os pastores, o cuidar da igreja do Senhor. A gente vê aqui em Tiago e a gente vê também lá em Efésio, quando Paulo deixa a igreja de Efésio. Então, no dia seguinte, no versículo 18, no dia seguinte, Paulo foi conosco e encontrou-se com Tiago e os presbíteros que estavam ali presentes. No versículo 19, Paulo saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Olha só, Paulo agora relatando tudo o que aconteceu durante todo esse período, né, que Paulo passou pregando o evangelho em todas as cidades. E aí o texto bíblico diz que de forma minuciosamente, ou seja, tudo o que aconteceu. Aí Paulo vai contar toda a história. Paulo já tinha ressuscitado morto que caiu do terceiro andar, já tinha expulsado o espírito maligno, o espírito de adivinhação, já tinha sofrido pedrada, já tinha sido açoitado, já tinha sido levado preso, amarrado, já tinha libertado carcereiro, já tinha levado o evangelho para tanta gente, muita gente foi convertida com a pregação do evangelho na vida de Paulo. E olha só, o que nos chama a atenção é que Paulo ele faz questão de mencionar a soberania de Deus e que ele é somente um instrumento nas mãos de Deus. Olha só o que ele diz. Paulo saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Então Paulo ele sempre tinha esse cuidado tanto de exaltar a Deus como também de exaltar ao próprio Senhor Jesus nos seus discursos. Ele sempre fala fazendo aquilo que o Jesus nos mandou e exaltando a Deus através do ministério que o próprio Deus tinha confiado a Paulo. Então Paulo sempre tendo esse cuidado de exaltar a Deus, absolutamente não tendo nada para ele, mas sempre referindo toda a glória sendo sempre direcionada para Deus. Ele diz o ministério o que Deus havia feito durante todo esse tempo, né, que Paulo passou pregando o evangelho em cidade afora aos gentios por meio do seu ministério. E aí no versículo 20, para finalizar o capítulo de hoje, ouvindo-se isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos pela lei. Olha só que maravilha. Se a gente for recordar um pouco em Atos desde o princípio, né, a partir do capítulo 2, né, a gente vê que na igreja em Jerusalém tinham, se eu não me engano, 200 e alguma coisa, né? Aí só pra gente recordar lá em Atos 2, mas amanhã eu posso trazer essa referência. Atos 2, se eu não me engano, Atos 2 ou Atos 3, fala sobre a quantidade de pessoas que iniciaram a igreja em Jerusalém. E agora, Tiago tá dizendo que mais de... quantos milhares de judeus foram alcançados. A pregação do evangelho foi tão grande que olha só a quantidade de judeus que creram na palavra e todos eles agora são zelosos pela lei. Isso, queridos, é o que nos impulsiona, é lendo a palavra de Deus e vendo que esses homens conseguiram alcançar uma grande quantidade. O evangelho naquele tempo, nos primórdios, né, se espalhou assim de uma forma tão grande. Louvado seja Deus. E é isso que eu chamo a atenção nessa manhã de hoje. É isso que deve ser a inspiração, né, de cada um de nós. É isso que deve ser a nossa inspiração, olhando para a vida desses homens, o tanto que eles fizeram. Isso deve nos estimular para que a gente possa também levar esse evangelho para muitas pessoas aí afora. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, você tem amigos, você talvez tenha algum familiar ou alguém conhecido, né, na sua comunidade, ali no seu bairro, que ainda não se converteu, que ainda não entregou o seu
caminho a Jesus, e talvez você seja esse canal de levar essa palavra, você que já aceitou, você que recebeu, né, o Senhor Jesus como único e verdadeiro Salvador das nossas vidas, né? Então tá na hora, queridos, da gente se levantar também, tá na hora da gente começar a espalhar o nome de Deus, a espalhar o nome do Senhor Jesus em nossos bairros, no meio das nossas amizades, ali no meio dos nossos amigos, para aqueles que ainda não conhecem ao nosso Senhor Jesus, que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Não é que você vai sair pegando pelo pescoço, né, e forçando aquela pessoa a conhecer a Jesus, mas é mostrando, né, falando de Deus, usando o dom que Deus tem dado para você de pregar o evangelho para levar essa mensagem, para levar esse evangelho. Nós vemos aqui a alegria, né, de Tiago e a todos os presbíteros e os irmãos da igreja de Jerusalém, com Paulo contando tudo que ele tinha, o sucesso, né, que Deus tinha feito na vida dele, do ministério de pregar para muitas pessoas e muitas pessoas serem convertidas, toda a história que Paulo passou. E aí ele chega em Jerusalém e Tiago também conta para eles, olha só a quantidade de judeus que se converteram, os milhares de judeus que aceitaram ao Senhor Jesus e agora são zelosos pela palavra de Deus. Isso é de encher o nosso coração de alegria e também nos encher de disposição para que a gente possa sair por aí para levar o evangelho da graça de Deus. Tá certo, queridos? Então, essa é a mensagem que a gente deixa nesses versículos, né, que nós fizemos a leitura do 15 até o 20, esses 5 versículos, eles nos inspiram para que a gente possa se levantar a partir de agora, para que a gente possa também ser um pregador, né, da palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus, ela não é só ir para a igreja, subir no altar e pregar a palavra do Senhor. A palavra de Deus é pregar, onde a gente for. Nós somos os evangelistas. Nós somos em todos os lugares esse evangelista, né, que leva a palavra de Deus, que leva a presença do Senhor. Em todos os momentos nós estamos evangelizando. É certo que uns têm esse dom de ser evangelista, mas no geral todos nós somos evangelistas, todos nós temos um dom, todos nós temos um jeito de levar a mensagem de Deus, levar a mensagem, a pregação do evangelho da graça do Senhor. Então é isso que nós devemos exercitar, e lendo essas mensagens, essas palavras, né, lendo esses 5 versículos, isso nos inspira para que a gente possa também compartilhar e depois todo mundo se reunir, né, e dizer, rapaz, olha só, a minha rua, Deus me usou de uma grande forma que a minha rua toda se converteu. Olha só que maravilha será, né? Olha, Deus me usou de uma forma tão grande que lá no meu trabalho, lá onde eu exerço as minhas atividades, o Deus me usou de uma forma tão grande que todo mundo se converteu ao Senhor. Será lindo, né, esse testemunho? Então é somente a gente se colocar à prontidão, na posição para exercer esse ministério que Deus nos confiou. Amém, queridos? Esse foi o nosso leitura diária dessa quarta-feira aqui no nosso leitura diária, no nosso programa Novo Dia.